Como ouvir a voz de Deus em meio ao silêncio? Você já se sentiu perdido, sem saber qual decisão tomar? Talvez esteja vivendo uma fase de transição, ou enfrentando um desafio que parece maior do que você pode suportar. Nessas horas, é natural buscar respostas. Mas o que acontece quando parece que o céu está em silêncio? Memórias antigas podem surgir. Emoções reprimidas vêm à tona. Mas é exatamente isso que precisa acontecer para que haja cura. É como desligar todas as luzes, para que uma única vela possa iluminar a sala. Aos poucos, o desconforto dá lugar à paz. Ler, meditar, orar e escrever o que Deus fala cria uma base sólida para viver com segurança espiritual. Histórias de transformação fortalecem a fé. Pessoas que encontraram direção, paz ou livramento depois de um tempo de silêncio. O mundo em que vivemos é barulhento. Há o som dos carros, o burburinho das redes sociais, as notícias que nunca param, os prazos que se acumulam, os pensamentos que não se calam. Esse excesso de estímulos rouba nossa atenção e nos deixa ansiosos, cansados e desconectados do que realmente importa. O silêncio se torna familiar, um lugar de descanso, e é ali, nesse espaço de quietude, que você começa a perceber que não está sozinho. Deus fala de várias formas. Ele fala pela palavra, pela voz suave do Espírito Santo e pelas circunstâncias que nos cercam. A ansiedade diminui, a mente clareia e o espírito se fortalece. Por isso lanço um desafio. Separe de 5 a 10 minutos por dia para estar em silêncio diante de Deus. Mas a boa notícia é que existe um lugar de descanso. Um lugar onde o coração encontra paz, onde a mente se acalma e onde a voz de Deus se torna clara. Neste vídeo, você vai aprender que o silêncio não é ausência, mas presença. Não é vazio, é plenitude. O silêncio pode ser o palco onde Deus fala mais profundamente. E muitas vezes, Ele usa portas abertas e fechadas para redirecionar sua trajetória. Aprender a discernir essas formas de comunicação é como aprender um novo idioma. No início, tudo parece confuso, mas quanto mais você se expõe, mais natural se torna. É como se o silêncio fosse um bálsamo derramado sobre feridas abertas, iniciando o processo de cicatrização. Quanto mais você se permite esses momentos, mais leve fica. Quando essa escolha se torna prioridade, tudo muda, e a sua história começa a ser reescrita pela voz que sempre esteve falando. Vou te mostrar, passo a passo, como criar um ambiente interior propício para ouvir a voz dele. Vamos falar sobre o barulho interno e externo. Por que é tão difícil ouvir a voz de Deus no meio da rotina acelerada? E quais são os principais sabotadores da nossa atenção espiritual? O silêncio não é vazio. Ele é o espaço onde o coração desacelera e começa a perceber o que estava ignorando. Ele é o lugar onde você se encontra com Deus. No início pode ser desconfortável, porque quando o barulho para, as vozes internas ficam mais audíveis. Alguém que experimentou consolo em meio ao luto. Cada testemunho é um farol, mostrando que a voz de Deus é real e disponível. Essas histórias inspiram e despertam a expectativa de que algo semelhante pode acontecer na sua vida. A diferença entre ruído e revelação. Como discernir quando é apenas a sua mente falando e quando é Deus direcionando o seu coração. Práticas espirituais simples e transformadoras. Exercícios de respiração, oração e meditação bíblica que vão te ajudar a acalmar o coração e abrir espaço para ouvir a voz do Espírito Santo. Sente-se em um lugar tranquilo, feche os olhos e respire profundamente. Inspire contando até 4, segure o ar por 2 segundos e solte lentamente. Faça isso algumas vezes, permitindo que cada expiração leve embora um pouco da ansiedade. Escolha um horário e mantenha esse compromisso. Anote o que sentir, pensar ou perceber. Com o tempo você verá padrões, respostas e confirmações. Essa prática diária transformará sua vida. A importância da palavra. Como usar a Bíblia como filtro seguro para confirmar se aquilo que você está ouvindo está alinhado com a vontade de Deus. Testemunhos e experiências reais. Exemplos de como pessoas comuns aprenderam a reconhecer a voz de Deus e tiveram suas vidas transformadas.
Às vezes é uma passagem da Bíblia que salta aos olhos justamente no dia em que você precisava daquela resposta. Outras vezes é uma convicção profunda que nasce no coração e traz paz, mesmo quando tudo ao redor está confuso. O silêncio também é um espaço de cura. Ele traz à tona mágoas, culpas e medos para que sejam entregues. Ele acalma o corpo, reduz o estresse, reorganiza as emoções e fortalece a fé. Este vídeo não é apenas uma mensagem, é um convite para uma experiência. Quero que você sinta a paz que excede todo o entendimento, que encontre direção clara para suas decisões e que descubra que você nunca esteve sozinho. Deus sempre esteve falando. Você só precisa aprender a sintonizar a frequência certa. Aos poucos o corpo relaxa, os ombros se soltam, o peito parece menos apertado. Então faça uma oração simples. Senhor, eu me aquieto diante de Ti. Fala ao meu coração. Não espere ouvir algo de imediato. Apenas esteja presente. Não como obrigação, mas como encontro. Agora você carrega um novo entendimento sobre o poder do silêncio. Ele não é ausência, é presença. Ele reorganiza as prioridades, cura feridas e devolve a paz. Ao final, você será capaz de aplicar no seu dia a dia técnicas práticas para silenciar o ruído interno, restaurar sua conexão com o Criador e caminhar com mais confiança e propósito. Se você tem buscado respostas, se sente cansado espiritualmente ou deseja crescer na sua intimidade com Deus, este conteúdo é para você. Mas ouvir Deus exige ritmo mais lento. Não significa abandonar responsabilidades, significa criar pausas intencionais. É tomar o café da manhã sem olhar para o celular. É transformar o trânsito em momento de oração. É escrever antes de dormir. Sua história pode ser o empurrão que alguém precisa para sair da paralisia espiritual. Feche os olhos agora e respire fundo. Coloque diante de Deus tudo o que está pesado: medos, preocupações, decisões. Prepare o seu coração, desligue as distrações e venha comigo nessa jornada de autoconhecimento espiritual. Você vai descobrir que o silêncio, longe de ser assustador, pode ser o lugar mais seguro do mundo, porque é nele que você encontra a voz que dá sentido a todas as outras, a voz de Deus. Observe os pensamentos que surgirem como nuvens passando no céu. Entregue cada um a Deus e volte a focar na respiração. A mente, como um músculo, aprende a se aquietar com o treino. Com o tempo, esse exercício deixa de ser estranho. Faça uma declaração. Eu escolho ouvir a voz de Deus acima de todas as outras. Eu escolho silenciar o barulho da minha mente e confiar que Ele está falando, mesmo quando eu não vejo. Eu entrego a Ele meu presente e meu futuro. O mundo em que você vive grita por sua atenção a cada segundo. Notificações, cobranças, notícias, opiniões e um fluxo interminável de pensamentos competem pelo seu foco como se quisessem sequestrar sua mente. É como se houvesse um ruído permanente que não permite descanso. Ele passa a ser um dos momentos mais esperados do dia. Desacelerar é fundamental. Vivemos como se estivéssemos em uma corrida sem linha de chegada. Passamos de tarefa em tarefa, de compromisso em compromisso, sem tempo para processar nada. Decida hoje que esse silêncio será seu refúgio. Compartilhe com outros como foi sua experiência, para que mais pessoas sejam inspiradas a começar. Interaja, comente, participe. Talvez você se deite à noite com o corpo exausto, mas com a mente tão acelerada que parece impossível desligar. E em meio a esse turbilhão, uma pergunta silenciosa ecoa. Será que Deus está falando e eu simplesmente não consigo ouvir? A mente pode enganar, as emoções podem confundir, por isso a palavra é o parâmetro seguro. Deus não se contradiz. Ele não vai dar uma direção que fira princípios de amor, justiça ou integridade. Chegou o momento de experimentar na prática. Em seguida, faça uma oração de entrega. Senhor, aqui está minha vida. Perdoa-me pelas vezes em que ignorei o teu chamado. Ensina-me a permanecer em silêncio, a ouvir, a obedecer. Guia-me pelo teu espírito e dá-me coragem para seguir o caminho que o Senhor indicar.
Deus fala, mas nem sempre da forma que você espera. Não é uma voz que rompe os céus com um trovão, nem uma mensagem escrita em fogo no céu. Na maioria das vezes é um sussurro suave, quase imperceptível, que se perde no barulho da vida moderna. Escreva sobre algo pelo qual você é grato. Pequenas pausas abrem espaço para o essencial. Desacelerar também significa criar margem na agenda, dizer não a compromissos desnecessários e proteger os momentos de silêncio. Permaneça em silêncio por alguns instantes após a oração. Sinta a paz que invade o coração, a ansiedade perdendo força, a esperança se acendendo novamente. Carregue esse momento com você. O problema não é que Deus esteja em silêncio. É que a sua atenção foi sequestrada por tudo o que acontece ao redor e dentro de você. É aí que mora o maior desafio. Sintonizar a alma para ouvir o Criador em meio a tantas distrações. Esse ritmo mais sereno revela que Deus não está atrasado nem adiantado. Ele está presente. Para ouvir Deus com clareza, também é preciso remover barreiras internas. Sempre que o barulho tentar dominar, volte a esse ponto de encontro. O silêncio será seu lugar de força, e a voz de Deus será sua bússola diária. Este não é o fim, é o começo. Quando o coração está inquieto e a mente saturada de perguntas, o silêncio pode parecer uma prisão. Existe uma angústia que nasce quando você ora e parece que o céu está fechado. É um vazio que pode ser sufocante, um eco que gera a sensação de abandono. Muitas pessoas carregam crenças que bloqueiam a percepção espiritual, como Deus não fala comigo ou não sou digno de ouvir a voz dele. Essas ideias criam um muro invisível entre você e a direção divina. Daqui em diante, cada dia será uma oportunidade de ouvir, aprender e ser transformado. Faça do silêncio o seu hábito, da escuta o seu estilo de vida e da presença de Deus o seu maior desejo. Muitos concluem que Deus não os ouve, que se esqueceram deles ou que não se importam. Essa conclusão é dolorosa, porque mexe na raiz da fé. O silêncio é interpretado como rejeição. Quando as orações não são respondidas no tempo que gostaríamos, a mente cria narrativas. Talvez eu tenha feito algo errado. Além disso, emoções como culpa, medo e ressentimento funcionam como ruídos de fundo. É preciso reconhecer esses sentimentos, orar sobre eles e entregá-los. Quando você libera esses pesos, o coração se torna sensível novamente. Talvez Deus não queira me ajudar. Talvez Ele tenha virado o rosto para mim. Esses pensamentos se multiplicam como uma onda que cresce e o peso se torna insuportável. É nesse ponto que alguns desistem de orar, abandonam a fé e tentam resolver tudo sozinhos. É como abrir as janelas de um quarto fechado. O ar entra, a luz entra e tudo parece mais claro. Perdoar a si mesmo também é parte desse processo. A voz de Deus não vem para esmagar, mas para restaurar. Mas o silêncio não é ausência, é convite. É um chamado para parar de correr atrás de respostas rápidas e começar a buscar relacionamento. Deus usa o silêncio para nos levar mais fundo, para sair da superfície de uma oração apressada e entrar em um diálogo real. A palavra de Deus é o filtro que valida tudo o que é percebido no silêncio. Quando você lê a Bíblia, ela molda sua mente e ajusta seu coração. Ela revela o caráter de Deus, reforça promessas e traz discernimento. Um diálogo onde não apenas se fala, mas também se ouve. O silêncio pode parecer cruel, mas é nele que a raiz da fé se fortalece. O maior inimigo da voz de Deus não é o silêncio, é o ruído. E esse ruído não é apenas externo, ele é interno. Um pensamento que gera paz e está em harmonia com a Escritura é sinal de que vem de Deus. Um pensamento que contradiz os princípios da palavra precisa ser descartado. Quanto mais você se expõe à Bíblia, mais sensível fica. São os pensamentos repetitivos, as preocupações que se arrastam o dia todo, os diálogos internos que você trava consigo mesmo tentando prever o que vai acontecer amanhã. É como estar em um ambiente cheio de rádios ligadas em estações diferentes, todas competindo pela sua atenção. Elas nos lembram que Deus continua agindo. Alguém que decidiu esperar e foi poupado de um grande prejuízo. Alguém que sentiu Deus dizendo: "Você não está sozinho,
no momento mais escuro. O resultado é uma mente saturada, ansiosa, incapaz de descansar. O mundo alimenta esse estado de agitação. As redes sociais foram projetadas para manter você preso à tela, oferecendo pequenas doses de dopamina cada vez que uma notificação aparece. Essa dependência cria um ciclo vicioso. Você preenche cada espaço de silêncio com estímulo, mas o silêncio é exatamente o que a alma precisa para se alinhar com Deus. Identificar essas fontes de ruído é o primeiro passo. Pode ser a crítica interna que diz que você nunca é suficiente. Pode ser o medo constante do futuro. Pode ser o hábito de comparar sua vida com a dos outros. Uma a uma, essas vozes precisam ser reconhecidas para que possam ser silenciadas.